maravilhoso ver o CRC lotado desse jeito há tanto tempo, né? 2 anos depois de inúmeras situações adversas, encontrá-los nesse momento e justamente nesse período, onde tem aí inúmeras novidades que a gente vai poder trazer para vocês, é realmente muito gratificante. Então, muito obrigado pela presença de todos vocês. Boa tarde a todos. Passo as palavras do Douglas às minhas, né? Eu também fico muito feliz de ver esse auditório lotado, né? A gente passou aí por uma pandemia, né? Ficamos enclausurados aí durante 2 anos e isso não nos impediu de compartilhar conhecimento, né? Teve muitas lives e que bom que a gente conseguiu voltar, né, à normalidade e estamos aqui, né? Achei muito bacana a frase que a Erida colocou no final e eu acredito muito nisso, né? Porque quando a gente compartilha o que a gente sabe, a gente aprende também. Então é por isso que nós estamos aqui. E aprende sempre 2 vezes. Bom, gente, nós vamos começar com algumas informações. Eu vou apresentar a minha colega, que é a Luana Araújo, que ela é contadora graduada pela Unicatólica, MBA em Gestão de Planejamento Tributário pela Facet, sócia fundadora da LLA Contabilidade, possui mais de 12 anos de experiência na área contábil. Veja aí o grande desafio que nós temos, tá? Com expertise em legislação trabalhista, departamento pessoal e associado, e membro da Comissão de Normas Trabalhistas e Previdenciárias do CRC. Queria uma salva de palmas para a Luana. Pois agora vamos apresentar o nosso amigo, né, Douglas Rabelo, que é administrador, graduado pela FANOR, pós-graduado em gestão de pessoas pela FANOR, especialista em relações trabalhistas, né? Estamos aí com uma pessoa fera nesse assunto para falar sobre as novidades para vocês. Professor na área trabalhista, com treinamentos ministrados na FIEC e em empresas dos ramos de contabilidade, construção civil, saúde, comércio, etc, etc. E membro, né, tenho muito prazer de fazer parte, ser colega aí do Douglas também, na Comissão de Normas Trabalhistas e Previdenciárias aqui do CCE. Bom, vamos falar agora das novidades, tá? A gente vai começar aí, gente, pela questão do salário, tá, mínimo, que vai ser atualizado agora a partir de 1º de maio, tá? Onde nós temos hoje aí o valor de 1.302, passando a partir de maio para 1.320, conforme o que nós temos ali na medida provisória, 1143 de 2022, tá? É interessante que nós percebamos a partir daqui, né, os possíveis impactos, que é justamente o reajuste salarial dos empregados, o reajuste dos benefícios previdenciários, tá? E aí entra também a questão da aposentadoria, tá, gente? E também a atualização da tabela do INSS. Notem que para maio a gente tem grandes novidades que são esperadas não só da parte do salário mínimo, bem como também da nova tabela do imposto de renda, que nós também vamos falar um pouquinho daqui a pouco, tá bom? Exatamente. Essa questão do salário mínimo, né, toda vida que começa um novo ano, né, surgem muitas dúvidas. E aí fica sempre naquela, né, no comecinho, quando noticiaram que o salário mínimo ia aumentar, né, e ficou nessa, mas aí o governo colocou, né, o prazo aí, a promessa é para 1º de maio, né, Dia do Trabalhador, nós temos aí o reajuste novamente para 1.320. E aí, pode passar. É interessante, inclusive, gente, a gente comentar que o salário mínimo, né, ele é a base do que possibilita o país ter aí indicadores não só para a questão de cálculos governamentais, como principalmente para o pagamento da aposentadoria dos que são aposentados, bem como também o indicador dos benefícios que são pagos pela Previdência, uma vez que houveram afastamentos dos quais a Eridan acabara de comentar. Exatamente. E aí, juntamente com o aumento do salário mínimo, né, nós temos a promessa aí também de reajuste da tabela do imposto de renda, que, como vocês sabem, desde 2015 está sem atualização, né? Ela está bastante defasada. E aí a gente vai ter uma novidade, né? Nesse ano vai ser um pouco diferente esse reajuste, tanto em relação à periodicidade, né, porque a gente geralmente tem ali no começo do ano, né, tanto a mudança da tabela do salário família, salário de contribuição, como também do imposto de renda. E aí, juntamente com a mudança do salário mínimo, nós vamos ter essa mudança aí do imposto de renda, que vai aumentar a faixa de isenção, né, passando para 2.112, só que o governo ele vai trazer uma novidade. Vocês lembram a questão lá da dedução simplificada que a gente tem quando faz a declaração de imposto de renda anual?
que é calculado lá os 20%, né? Se os 20% do salário anual, né, for superior a 16 mil e alguma coisa, ele limita ali nos 16 mil e tanto. Mas aqui ele vai trazer uma antecipação dessa dedução anual, né, dedução simplificada, que será no valor de R$ 528. Então, por exemplo, eu tenho um empregado, ele tem lá um salário mínimo não, digamos, ele está ganhando lá R$ 3.000. Calculando o INSS dele, vamos supor que deu, sei lá, R$300, chutando aqui, certo? Esses R$300, ele é inferior a 528. Então, para esse trabalhador, vai ficar mais benéfico a questão do cálculo do imposto de renda optar por essa dedução simplificada, porque ele vai deduzir esse valor, é uma dedução opcional, só que ela não substitui as deduções legais, né? Porque como eu estou citando o exemplo do INSS, significa que ou eu utilizo a minha contribuição previdenciária ou eu utilizo a dedução simplificada. Em quais situações é que vai ser vantagem utilizar a dedução simplificada? Quando o total das minhas deduções legais ela for inferior a 528. Agora, se eu tenho pensão alimentícia, dedução do dependente, né, e vai superar os 528, eu não vou me utilizar desse benefício, porque senão meu imposto de renda vai acabar sendo maior do que o que eu deveria pagar. Então, basicamente, assim, de novidade, a gente não trouxe aqui a tabela em si, porque ela ainda não foi divulgada, né? A gente pegou essas informações da nota de esclarecimento que foi publicada pela própria Receita Federal. E aí nós vamos ter uma das principais coisas aí, que é a questão do valor da isenção, né? Porque se eu tenho aí um empregado que ganha 2 salários mínimos, considerando o valor de 1.302 ou 1.320, ele não vai pagar imposto de renda, né? E aí no próximo slide o Douglas vai até mostrar para vocês alguns exemplos de como é que fica essa diferença, né? Da forma como a gente calcula hoje para como será. Ou seja, a partir do momento que nós temos aqui um salário de 2.640, com desconto simplificado de 528, automaticamente a base de cálculo passa a ser 2.112, consequentemente não há o que se falar em imposto de renda nesse momento. Notem que a mesma remuneração sendo feita pela forma atual, 2.640 com o desconto do INSS, que é 220,12, você tem uma base de cálculo de 2.419, né? Ou seja, você ainda paga o imposto de renda no valor de R$ 38,69. Então, para esse trabalhador que ganha até 2.640, ou seja, 2 salários mínimos, é automaticamente e claramente mais vantajoso a aplicação da questão simplificada. Até aqui todo mundo entendeu? O que vocês acharam? Gostaram dessa mudança? Para aliviar um pouco, né? E aí, quando a gente percebe que existente ali para uma faixa salarial a partir de R$ 5.000, note-se que esse cálculo simplificado ele já não se torna mais tão vantajoso, porque só de imposto ali de INSS nós temos o valor de R$ 526,17. Ou seja, quando a gente nota o valor do desconto e ainda podendo aplicar a questão da dependência, dos dependentes que teriam esse trabalhador, ficaria muito mais vantajoso da forma como está atualmente. E até acrescentando, Douglas, uma das questões que o governo fala, né, e até dessa forma como eles colocaram, é aquela questão de tributar de uma forma maior quem ganha mais e tributar menos quem ganha menos, né, tentando aí proporcionalizar em relação à renda. Entendido até aqui? Alguma dúvida? É só para ajudar o trabalhador, folheando aquela multidinha. Exatamente isso que a gente colocou. A possibilidade de quem ganha mais passará, então, a também contribuir um pouco mais. Então vamos começar aí com as novidades, tá? Aqui nós temos as obrigações substituídas até o momento, né? Temos aí a carteira de trabalho, que já foi substituída desde setembro de 2019. Nós temos o registro de empregados, que também já foi utilizado e já foi substituído pelo E-Social. CAGED, RAIS, a gente já praticamente não utiliza, bem como o CAT, GFIP Previdenciária e o PPP Físico, como a Elidan já colocou. Até bacana trazer esse cronograma, né? Porque a gente observa aqui que tem algumas coisas que hoje ainda geram dúvidas. Por exemplo, a questão do registro de empregados, né?
Muitas pessoas acabam, até fiz um post sobre isso no meu Instagram, porque eu vejo que é muito comum. Até estava na palestra do professor Luiz e ele reforçou muito isso, essa questão do livro de registro. Se você, por exemplo, lá no cadastro da empresa, você informa que a empresa não optou pelo registro eletrônico, o que você está querendo dizer ali? É o registro de ponto? Ou é o livro de registro do empregado, né? É o livro de registro. E aqui, como vocês podem ver, para todos os grupos, com exceção do grupo 4, né? Porque o grupo 4 não é à toa, né? Que são os órgãos públicos que ficaram por último. Ele foi substituído recentemente, mas todas as outras empresas foi em outubro de 2019. Então, se lá em outubro de 2019 você não optou pelo registro eletrônico, e hoje, lá no histórico lá da sua empresa, lá no evento lá S1005, ou S1000, tem a informação de que não optou pelo registro eletrônico, significa que você tem que ter o livro físico. E se você não tem esse livro físico e acontecer uma fiscalização, você vai ser multado por conta disso, né? Eu até vi alguns relatos de pessoas que infelizmente foram multadas por um simples equívoco. Então, por isso que eu achei importante trazer esse ponto. E com relação à RAIS, que também tem muitas pessoas que ainda têm dúvida, né? A RAIS negativa, né? Eu preciso enviar ou não. Se você não é do grupo 4, né? Se você não tem empresas que são do grupo 4, não, porque o e-social, né? Você já tem a indicação do sem movimento no e-social. O e-social se tornou a sua RAIS negativa quando você não tem movimento. E o restante das informações a gente já envia por meio dele. Agora, pronto. O que ainda vai vir, gente? Aqui a gente vai utilizar a ordem cronológica. A gente tem a reclamatória trabalhista que deve entrar agora, a partir de abril de 2023, bem como nós temos também o DARF de Imposto de Renda da Folha e da CTF Web para maio de 2023, bem como Série R4000, que é da FDRI, pessoal do fiscal. Alguém aqui do fiscal? Não, só departamento pessoal, né? Fabuloso. E aí a gente tem também, a partir de janeiro de 2024, o DARF de retenções, bem como o FGTS digital e a substituição da DIRF. Aleluia! Então, se você não tem, viu, né? você vai ver, aguarde. Tem até aguarde, a gente tem muita coisa ainda para informação falar. aí. Então, gente, vamos começar pela reclamatória trabalhista. Quem acha, né, quem é do DP, quem está aqui, quem é alguém do jurídico aqui, algum advogado, algum representante? Perfeito, tá o Não, DP né? em peso. DP em peso, muito bom. Ciro, lá atrás, Rondinelli, muito bem. Sidney, obrigado pela sua presença. Então, assim, gente, a reclamatória trabalhista, na verdade, né, ela iria iniciar em janeiro de 2023, mas por meio da medida provisória que saiu, bem como, né, atualizando todas as informações, até porque o layout não estava ainda disponível, passando para abril de 2023. É interessante que aqui nesse momento a gente tem aí a informação e principalmente assimile, né, essa informação, porque o DP novamente será chamado para a obrigatoriedade operacional dessa nova informação, tá? E aí precisa que haja aí uma melhor comunicação, como é a proposta do E-Social desde a sua fase inicial entre DP e jurídico, né? Vamos acabar com aquela antiga e contrária situação de que departamento pessoal e jurídico, né, tem aí uma, digamos, uma rusga, né, nessa situação que precisa ser melhorada a partir de agora, porque é o jurídico que vai dar informações para o setor pessoal em relação ao processo, ao que deve ser informado, né, no sistema. E aí um pequeno adendo, uma vírgula, eu sugiro que vocês comecem a partir de agora, né, acompanhar e exigir, de novo, acompanhar e exigir do sistema de folha de vocês que deem todo o suporte, principalmente que gerem dentro desse sistema os cálculos corretos para o envio do S2501, que na minha opinião é um dos eventos que, embora muito simples, também torna-se muito dificultoso. A gente vai falar também sobre isso, tá? Douglas, até assim, tem até algumas pessoas que pensam, né? Será que quem vai enviar isso é o jurídico? São os advogados
que vão enviar essas informações, né? Talvez, eu acredito que a maioria não. Mas o bacana do E-Social é que ele traz oportunidade para todos, né? Tem o pessoal aí do DP, tem agora o jurídico, né? Teve o pessoal de saúde e segurança do trabalho. E é justamente isso, Ana, que a gente precisa fomentar, né? A proposta inicial da E-Social é justamente possibilitar a comunicação entre os setores, né? É fazer com que haja essa conversação para que haja, obviamente, uma melhoria para a própria empresa e, logicamente, o desenvolvimento do profissional de departamento pessoal, né? Deixando de ser aquela pessoa vista apenas como executor de folha de pagamento ou que só trabalha uma única vez por mês fazendo a folha de pagamento. Ou que aperta um botão e magicamente tudo acontece. E que magicamente tudo acontece. Então, quando a gente fala de folha de pagamento, a gente não fala apenas da execução ou do lançamento de faltas, de DSR, desconto de vale alimentação. A folha de pagamento ela é muito além de tudo isso. Ela tem aí toda uma circunstância que precisa do detalhamento e da expertise desse profissional, que é do departamento pessoal. Então, nesse momento, novamente, o DP é chamado e é convidado, diga-se de passagem de maneira obrigatória, a cumprir essa nova obrigatoriedade dada pelo governo. Mas, volto a dizer, em parceria com o jurídico, tá? O advogado, né, vai passar as informações para o departamento pessoal para poder tê-las para enviar corretamente, né? Porque o que acontece? A reclamatória trabalhista, né, o que você vai enviar? Todos os processos com trânsito em julgado a partir de 1º de abril. E aí, gente, eu queria chamar a atenção, todos sabem o que é trânsito em julgado aqui? Não, né? O que é o trânsito em julgado? Ela é uma expressão, né, usada no mundo jurídico que traz justamente a informação de decisão ou de um acórdão judicial que já não possui mais nenhuma possibilidade de se recorrer, ou seja, não cabe mais nenhum tipo de recurso. E essa situação só acontece em 3 situações. Ou quando houve a perda do tempo para ingressar com o recurso, ou quando há um acordo entre as partes com homologação por sentença, ou quando todos os recursos possíveis e inimagináveis também já foram feitos. E aí, havendo aí a liquidação da sentença, é necessário que o empregador seja chamado uma vez para cumprir o que de fato deverá ser cumprido a partir de 1º de abril com o trânsito em julgado dos processos trabalhistas existentes. Entendido até aqui? Ok. Então, só finalizando aqui, quando o teor da ação está decidido, não cabendo mais recurso, o empregador é intimado a cumprir a decisão judicial. O que você acha, Luana? Eu acho massa. Não, assim, eu acho que essa questão da reclamatória trabalhista, ela só parece simples, mas na realidade tem muita particularidade, né? A gente tem aí o evento S2501, que dependendo da situação, ele pode ser imenso. Imagine uma empresa que está reconhecendo um vínculo anterior, retroativo, e ela tem que recolher anos e anos de contribuição previdenciária, de FGTS. E se esse empregado tiver exposição a agente nocivo, como a Eridan comentou, ou seja, acaba mexendo com o E-Social como um todo, né? E é interessante que a gente coloque que o 2500, por isso da necessidade e obrigatoriedade da participação do jurídico, bem como também do departamento pessoal. No 2500 ele tem um viés apenas cadastral, ou seja, quem é que conhece a vida tributária daquela empresa? O FPAS, o RAT, o FAP. É o advogado ou o DP? DP. Quem é que vai ter que preencher isso? DP. Pronto. Então vejam que na parte cadastral envolvendo o processo, você vai precisar do advogado para ele te dizer o número do processo, como foi essa sentença, o acordo, quem fez, né, o ajuizar dessa sentença, todas as informações inerentes ao processo, vocês terão isso com o advogado. Mas a parte cadastral da empresa, informando aí o FPAS, o RAT, o FAP e todas as demais informações inerentes à empresa serão feitas pelo DP, bem como as informações do próprio empregado. E aí, gente, vamos ter aí um pouco de atenção, porque o 2500, como eu disse, ele é só cadastral. A atenção deve ser revestida toda para o 2501, porque é no 2501
que vocês terão aí todas as informações que deverão ser informadas no E-Social, desde as parcelas, quando houver acordo, tá? Que deverão ser informadas mensais, se forem parceladas. Então, todos os meses deverá ser enviado o 2501, desde que haja parcelamento. E mais, esse evento ele não será feito de maneira generalizada, contendo todos os partícipes daquele acordo. Se houver 10 acordos, serão enviados 10 eventos 2501 para cada acordo feito na Justiça. Entendido até aqui? E aí é interessante que a gente veja que no 2501 deverão ser informadas todas as contribuições e todos os tributos. Todo mundo sabe o que é tributo aqui? Então, todo tributo são aquelas obrigações, né, de contribuições que toda pessoa ou empresa devem pagar para o Estado com o objetivo de gerar aí melhorias e desenvolvimento. E esses tributos eles são divididos em 3. São impostos, taxas e contribuições de melhorias. E o imposto, nesse caso aí, que deve ser informado no 2501, é o imposto de renda ou INSS, nunca FGTS. Todos conhecem e sabem que FGTS não é tributo, certo? Então, como o FGTS não é tributo, que está normatizado na Constituição, no artigo 7º, lá no inciso 3º, dizendo que ele, na verdade, é um direito social. Entendido até aqui? Pode perguntar, pode falar, gente. Dúvidas? E aí? Alguns acordos são fechados. No fechamento desse acordo, o juiz determina bases de cálculo, que não é exatamente da competência dele, mas já fechei acordo em que ele meio que desonera a empresa do cumprimento. Como é que vai ficar essa situação agora? É comum, na verdade, o juiz entender que determinadas rúbricas, né, elas são sempre de maneira indenizatória. Se tiver o caráter indenizatório, bem como o que diz a própria legislação, obviamente não terá nenhum tipo de tributação e ficará da mesma forma que acontece hoje. No 2501, só devem ser informados se tiver alguma base de tributação. Se não houver, obviamente que ele não vai ser informado. Aí só acrescentando um ponto, porque também lá existe um campo que você coloca as verbas indenizatórias. Porque pode acontecer assim, de uma parte ser tributada e outra parte não ser tributada. Então, lá, eu digo isso porque eu já assisti vídeos em que o Zander, que é uma pessoa que faz parte do projeto, ele mostra lá na prática como é que você lança. E aí, daqui a pouco, a gente vai conseguir, né, visualizar isso lá no portal do E-Social. E é interessante, gente, que fique claro para vocês que a obrigatoriedade se dará somente no final do processo, não precisando haver informações de maneira antecipada, como, por exemplo, acordo finalizado, acordo iniciado na data tal. Não. Só vai ser informado nesses eventos, única e exclusivamente quando ele já estiver em fase de trânsito julgado, que é o que eu já expliquei, e no final da liquidação da sentença, que é justamente nesse momento que o empregador vai ser chamado para poder, então, cumprir essa obrigatoriedade. Alguma dúvida? Não, as transmissões elas não serão feitas pelo advogado em si, ela vai ser feita pelo departamento pessoal. O que vai ser preciso da informação do advogado vai ser somente a parte processual. Os dados do processo, como número, tipo de parcelamento, quantas parcelas, valores de parcelas, quem fez essa homologação, qual a data dessa homologação. Eu acho que o que ele está falando é a questão do módulo. Porque assim como tem um módulo para o SST, tem um módulo do processo. O módulo, sim. O módulo vai ser liberado para que haja, sim, o período, e vai ter aí o período ainda de convivência. Até porque o advogado pode também ter acesso a visualizar. Pode ser que ele não transmita, mas a empresa pode passar essa procuração para que ele tenha acesso ali restrito ao processo, né? É possível. É possível. Sim. E aí, gente, há que também ser colocado, no caso de empresas, por exemplo, LLA Contabilidade presta serviço para a empresa Barcelar e Rabelo, né? E tem uma pessoa na minha empresa. Obviamente que eu poderei ser e sou responsável solidário ou subsidiário por este empregado. E na ausência do pagamento
dessas obrigatoriedades por parte da LLA Contabilidade e em havendo processo trabalhista, quem será responsabilizado e será chamado ao pagamento será a empresa Bacelar e Rabelo. Obviamente que quem fizer esse pagamento terá a obrigatoriedade do envio do S2500 e S2501. Todo mundo entende a mesma situação? Sim ou não? Sim. Ótimo, perfeito. Então já estamos aí alinhados. É interessante porque, pelo que eu estou vendo, todo mundo estudou e todo mundo tem a mesma compreensão e já preparados então aí para a partir de 1º de abril, em havendo processo desse, já informar, né? Vamos ver se eles vão cumprir a data, né? Já ouvi falar que talvez vai ser prorrogado. Sei. Essa é informação de bastidores. E aí, gente, a gente tem também o S3500. E ele só vai ser informado quando, porventura, o 2501 ou 2500 possuírem informações contrárias ou incoerentes com o que de fato está dentro do processo. Em havendo isso, o S3500 deve ser enviado cancelando primeiro o S2501 para em seguida solicitar o cancelamento do S2500, tá? Não havendo nenhum tipo de incoerência, não havendo nenhum tipo de erro, vocês vão ter o retorno do E-Social por meio do S5501, onde ele vai dar o retorno para vocês dizendo que a obrigatoriedade foi cumprida e que a partir de então a empresa está resguardada e com o seu direito resguardado pelo fato de ter havido a informação correta. E o prazo de envio, tá? Continua até o dia 15 do último mês, do mês subsequente. Ou seja, se situações, por exemplo, se houve uma sentença de 2022 e houve agora uma decisão homologatória em 15 de maio de 2023, a informação deverá ser informada no máximo até o dia 15 de junho de 2023. Entendido? Correto. Os impostos referentes à Previdência, sim, será todo na DCTF-UR. Só não vai ser feito o FGTS, porque o FGTS digital ainda não acontecendo, a gente vai falar um pouquinho aqui, não deve ser erradicada a GFIP 650, ou seja, não vindo o FGTS digital, a GFIP 650 ainda deve ser mantida para que haja aí o recolhimento do FGTS, ok? Na DCTF-UR você vai conter tudo, não só o INSS mensal, como em maio, a partir de então, o imposto de renda, e também vai ter, caso exista processo trabalhista com contribuição previdenciária, também vai ser informado lá por meio do 2501. Houve uma antecipação de pagamento desse acordo trabalhista reclamatória, e aí quando foi fazer a conclusão desse processo, teve que enviar as CFIPs e tal, e aí ele teve que informar os valores do FGTS, dos quais o pagamento já foi antecipado. Como fica isso? Ele vai pagar em duplicidade do empregador? Primeiro eu preciso entender o que é FGTS antecipado. Você está dizendo que FGTS antecipado pago diretamente ao trabalhador dentro do processo? Não pode acontecer isso. Caso o juiz arbitre essa sentença, né, cabe ao advogado ou preposto da empresa, tá aqui meu professor e amigo que não me deixa mentir, havendo isso, a empresa será novamente autuada e condenada ao pagamento dessa rúbrica novamente. Está proibido. Existe uma lei que define que o pagamento deve ser feito por recolhimento, nunca por pagamento direto ao trabalhador. Ok? Então, gente, ficou clara a questão da reclamatória trabalhista para todo mundo? E havendo esse caso? Havendo esse caso de Ministério do Trabalho identificar que foi feito um acordo lá no juiz e ele notificou a empresa, fez o levantamento de débito e notificou. Quando e aonde eu vou procurar para fazer esse pagamento? Eu vou ser notificado pela Caixa? Houve uma notificação
por parte do Ministério do Trabalho em relação a exatamente isso. O FGTS foi pago diretamente ao trabalhador. Ele notificou a empresa, fez o levantamento do débito, do que aconteceu, e eu agora estou aguardando como eu vou pagar isso. Eu realmente estou perdida. Você vai continuar fazendo o pagamento por meio da GQ 650. Faz o recolhimento, informa as verbas, tudo direitinho, faz o recolhimento e paga para o trabalhador. Nesse momento, antes de entrar a reclamatória trabalhista, continua sendo o mesmo procedimento. Sim, 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 sim. E não tem nenhum tipo de solicitação de reembolso. Foi pago indevido, foi um erro, o I vai ser recolhido novamente. Ok, gente? Tudo certo até aqui? Então vamos lá. A apuração do IR em folha de pagamento. Luana, como é que vai ser? Bom, gente, seguindo a ordem aí cronológica das datas que estão por vir, né, relacionadas às novidades. Como o Douglas comentou, nós vamos ter em abril, né, a promessa aí da reclamatória trabalhista, né, do processo trabalhista no E-Social. Mas nós temos também novidades em maio, né? A partir de maio está previsto a DCTF Web conter as informações de imposto de renda. Por que eu falo a DCTF Web conter? Porque o imposto de renda, na realidade, ele já estava sendo enviado para o E-Social, né? A gente tem aí, no momento em que você manda o 1200, no momento em que você manda o 1210 com o pagamento, né? A gente já tem essas informações do imposto de renda sendo enviado. Inclusive, se você for lá no portal do E-Social, você consegue visualizar os totalizadores. A única coisa que sumiu ali por um tempo, que ainda não está retornando, é o totalizador da empresa, né? O S5012. Mas as informações de imposto de renda, a gente já enviava. Qual era a diferença? Estava sendo enviado, mas não estava efetivamente sendo utilizado para fins de recolhimento por meio da guia que a DCTF Web gera, né? Porque a promessa, a gente vai falar mais detalhado sobre isso, é que a gente tenha uma única guia de recolhimento, né? O DARF, ele vai recolher ali as contribuições previdenciárias e também o imposto de renda. Mas as informações do FGTS, o ideal, na minha opinião, seria que a gente tivesse uma guia única. Como é hoje no E-Social doméstico. Isso, compreendendo o INSS, o imposto de renda, o FGTS, mas infelizmente a gente não vai ter. Até porque a forma de controle, né, de gerenciamento ali do FGTS, ele é um pouco apartado, né, junto com a Caixa. Digamos bem complexo. É tanto que até agora não saiu ainda, né, mas temos promessas aí de datas. E aí a gente trouxe aqui algumas informações, porque como isso vai passar a valer efetivamente, ou seja, a forma de recolhimento, né, a guia que você vai utilizar vai mudar, e aí essas informações efetivamente vão começar a valer no E-Social, a gente precisa fazer um pente fino, né? Fazer uma análise das informações da folha de pagamento, das rubricas, dos tipos de folha que você tem na sua empresa. Por exemplo, a folha de pagamento é uma folha mensal, mas a empresa não paga só folha de pagamento, né? Ela tem um adiantamento salarial, ela tem rescisão, às vezes, ela tem 13º salário, férias, o que mais? Tem as folhas quinzenais, que é diferente de adiantamento salarial, né? Que a gente tem uma diferençazinha aí. E aí, tudo isso, para fins de imposto de renda, eu posso ter períodos de pagamento diferentes. Consequentemente, eu vou ter período de apuração para fins de imposto de renda diferente. E a primeira coisa que a gente tem que ficar bastante atento, que uma coisa é eu falar da competência. Por exemplo, eu estou no mês de março. A empresa paga a folha de pagamento dentro do mês de março, período de apuração do imposto de renda é março. Assim como também o INSS é recolhido em março. Mas a grande maioria das empresas não paga dentro do mês. Ela paga no mês seguinte, até porque a folha de pagamento tem um prazo aí de pagamento até o 5º dia útil do mês seguinte, né? E é geralmente esse prazo que as empresas utilizam. Então, aqui a gente já traz essa informação para que fique claro. Regime de apuração do imposto de renda olha para o pagamento, ou seja, é regime de caixa. E não é o caixa que é definido no momento em que você gera a folha de pagamento. Quem é que gera a folha de pagamento e se atenta, levanta a mão quem se atenta com aquela data de pagamento
que o sistema sugere? Alguém observa isso? Muito bem. O que é que o sistema geralmente faz? Ele preenche automaticamente o fim do mês. Ou tem sistemas que você consegue parametrizar, indicando ali, não, em regra, a minha empresa paga no 5º dia útil. Então o sistema já sugere ali o 5º dia útil. Mas a maioria acaba colocando o fim do mês. Para fins de social e de recolhimento, isso não tinha impacto, né? Mas agora, como a gente vai conseguir visualizar o imposto de renda lá na DCTF Web, a gente vai ter impacto. Mas se a gente for olhar para trás, já tinha impacto. Porque o período de recolhimento que você está considerando para o imposto de renda é um período inequívoco, né? Porque os meses são distintos nessa situação em que a empresa paga no mês seguinte. E é bom, gente, a gente fomentar que é o seguinte: essa situação que a Luana está trazendo me sugere uma seguinte pergunta. Quem aqui... A verificar se o seu sistema de folha, ele está tributando corretamente, por exemplo, a parte lá do INSS, do imposto de renda, às vezes acontecem confusões ali com relação às competências. Porque eu tenho, assim como a gente estava falando de folha, essas questões de complementos, elas podem ter periodicidades diferentes. Acontece muito também com dissídio coletivo. Às vezes o dissídio coletivo acontece, inclusive, de dissídio coletivo de anos anteriores, né? E aí eu já entro numa seara que é muito mais complexa, que é a questão do RRA, né? Que a gente nem trouxe para falar sobre isso, porque é bem complexo e tem muitos detalhes. Cabe 1 hora ou 2 só para falar sobre RRA. Verdade. E aí, para ficar mais claro para vocês, a gente trouxe aqui alguns exemplos. Nas férias de março de 2023, pagas em 27 de fevereiro. Notem ali, o imposto de renda é R$100. Na folha de fevereiro, paga em 6 de março, o imposto é R$500. No adiantamento salarial de março de 2023, pago em 20 de março, imposto R$200. E aí aqui cabe a pergunta: qual o total do DARF de imposto de renda referente a fevereiro, dadas as informações que eu acabei de fornecer para vocês, o que a Luana também comentou? Fevereiro, R$100. Vocês têm certeza? Quem acha que é R$100, levanta o braço. Quem acha que não é R$100, levanta o braço. Quem não levantou é porque não, já está na dúvida, né? E quanto é o DARF de março de 2023? Vamos ver se vocês acertaram? Muito bem, parabéns para todos. Isso mostra, gente, que de fato o departamento pessoal, ele não apenas clica no botãozinho para fazer. É necessário que haja toda uma análise e principalmente conhecimento multidisciplinar, não só da CLT, como também de outras leis que também possibilitam o exercício da função. Então notem que o departamento pessoal, ele além de ter que conhecer um pouco da CLT, ele também precisa estudar para que de fato ele conheça as bases, não só da lei CLT, como principalmente da questão do imposto de renda, bem como da jurisprudência. E aí alguém poderia perguntar assim, né? A gente trouxe ali o exemplo de fevereiro, pagamento dia 6 de março. Ah, mas eu não gero a folha de pagamento colocando o pagamento no mês seguinte porque eu não tenho certeza se a empresa vai pagar de fato naquela data. E se eu colocar o 5º dia útil, a empresa não pagar naquele 5º dia útil? Vocês acham que tem algum problema para fins de imposto de renda? Vendo aí a questão da competência, tá, gente? E se eu colocar... Esse é um cenário, né? Eu coloquei 6 de março, mas a empresa, por exemplo, pagou dia 1º de março. Nessa situação, vocês acham que não tem problema, né? E se eu coloco 30, aliás, né, fevereiro, se eu coloco 28 de fevereiro e a empresa paga no dia 1º de março, tem algum problema? Tem, porque eu já estou falando de competências distintas. Período de apuração distinto para fins de imposto de renda. E sobre o ponto que eu comentei, né? Ai, mas a empresa, eu nunca sei se a empresa paga dia 1º, dia 5, dia 6. Qual é a recomendação que eu deixo para vocês? A gente considera o 5º dia útil. Porque não importa se a empresa vai pagar dia 1º, dia 2, dia 3, dia 4.
O que importa é você colocar o mês de recolhimento do imposto de renda de acordo com a realidade. O que não pode é você colocar em meses diferentes, porque aí já vai haver um impacto maior. Por quê? Porque esse empregado pode ter outras remunerações, né? Vamos supor que ele tenha complemento, que ele tenha essa questão do adiantamento, né? Que a gente colocou ali, inclusive, que tem incidência de imposto de renda, dependendo, claro, do valor do adiantamento. Então é importante a gente ficar atento com relação Então todo mundo absorvido em relação a período de apuração para o imposto de renda, sempre caixa, data do pagamento, não competência, ok? Perfeito. Carregou. Voltou? Pronto. E aí, como vocês já aprenderam, né, já recordaram aí como é que funciona a questão da apuração, se é caixa competência, a gente vai falar agora como é que esse imposto de renda, ele vai ficar no E-Social, né? Nós temos aí, eu não sei se vocês já observaram, quando a gente fala de eventos, né, porque tudo agora no E-Social, né, desde que surgiu aí o SPED, a gente tem eventos, layouts, né? Eu digo mais em relação ao SPED e o E-Social, porque a gente precisou ficar mais atento a isso, né? Porque, por exemplo, o CEFIP tem o seu layout, bem defasado, mas tem. E aí no E-Social não, a gente veio aí com mudança de paradigma. E o imposto de renda, até o layout anterior ao E-Social simplificado, né? O S, que começou a contar a partir de 1, né? Que agora a gente já está no 1.1. A gente tinha um imposto de renda no evento S1210. O evento S1210 é justamente o pagamento. Porque assim como a gente tem diferença entre competência e caixa, a gente tem eventos também no E-Social para distinguirem isso. O 1200, ele segue o regime de apuração competência, porque eu estou falando da remuneração, e o 1210, o pagamento. Então eu tinha um imposto de renda nesse evento, inclusive tinha lá o recibo de férias nesse evento. Mas quando veio a simplificação do E-Social, a gente teve bastante mudança. E o 1210 ele ficou muito enxuto. Mas nós vamos ter novamente, porque o E-Social não para, mudanças com relação a isso. Porque como ele ficou muito enxuto, a gente vai ter a necessidade, inclusive, de ter um terceiro evento. E aí eu vou ter minha folha de pagamento com 3 eventos. E a gente vai falar mais sobre isso. E aí, com essa simplificação, esse imposto de renda e essas informações, elas passaram para o 1200. Então, eu tenho lá a rubrica de imposto de renda, a retenção do imposto de renda, dentro do 1200. E aí, esse evento, ele vai estar lá com as incidências, conforme a tabela 21, vai estar lá de 31 a 34, dependendo do tipo de folha de pagamento. Então, por exemplo, se eu estou falando da folha, remuneração mensal, a incidência é 31. Se eu estou falando de férias, a incidência é 33. E assim sucessivamente. E aí eu vou ter também diversos eventos de remuneração. Eu tenho o evento 1200, quando eu estou falando de folha, férias, mas quando eu estou falando de desligamento, dependendo se é um trabalhador com ou sem vínculo, eu tenho eventos distintos. E por que a gente está falando sobre isso, Douglas? Por que a gente precisa ficar atento a esses códigos, a esses tipos de folhas, a esses códigos de incidência? Existe toda uma parametrização dentro do E-Social que previne, né, ou que tenta prevenir que não hajam possíveis autuações para a empresa por descumprimentos legais nessas pequenas informações. Então notem que a necessidade de revisitar cada evento para o mapeamento correto de cada um se faz novamente necessária, né? Eu já peguei situações em que empresas que quando estava na remuneração mensal, né, ele estava lá com o código 33, que era sobre férias. Então isso precisa ser revisitado. Algumas verbas, como por exemplo gratificação, precisa novamente ser revisitada. Eu já peguei casos em que gratificação tinha incidência de imposto de renda, mas não tinha nenhum tipo de incidência para INSS ou FGTS. E em havendo informações para o E-Social dessa magnitude, as empresas poderão sim ser autuadas por descumprimento, porque automaticamente o INSS não foi recolhido, o FGTS não foi recolhido. E notem, pessoas, que é necessário que essas rubricas elas tenham suas devidas informações de maneiras claras, justamente porque o INSS e o imposto de renda são tributos, são obrigatoriedades que precisam ser pagas para o Estado.
E o FGTS, ele tem a questão do direito social, mas que ele financia o FAT, que é o Fundo do Amparo ao Trabalhador, que, diga-se de passagem, é o fundo que subsidia as grandes obras do país no sentido da construção civil. Então, tudo está interligado. E cabe ao departamento pessoal, notem aí a grande máxima que vocês têm, né? A grande responsabilidade. Né? E aí é nesse momento que a gente também pede, né, que vocês tenham atenção e tornem esse momento uma estratégia para que vocês possam se desenvolver ainda mais e mostrar para os seus empregadores que vocês têm capacidade sim de estarem naquele cargo justamente pela questão do conhecimento. E aí nasce a necessidade de vocês estudarem e participarem de eventos como esse do CRC, justamente buscando conhecimento. Muito bom. Aqui a gente vai ter que dar uma acelerada, gente, porque o tempo voa, né? Eu já retratei aqui bastante sobre a questão do 1210, 1200. A gente trouxe aqui só algumas telinhas para vocês entenderem, porque a relação entre um evento e outro, ela é feita através dos demonstrativos de pagamento. Eu posso ter um único 1210 com vários demonstrativos, se eu tiver vários tipos de folha. Então a gente trouxe aí um exemplo de um Prolabore, né, a categoria do trabalhador 723, onde eu tenho ali o desconto do imposto de renda, tem a indicação do demonstrativo e ali tem a data de pagamento. E o E-Social vai conseguir cruzar essas informações. E tudo isso, como a gente já comentou, vai ser totalizado, né? No momento em que eu mando essa folha, o E-Social ele retorna valores. No momento em que eu mando o 1200, ele retorna o 5002, que é o imposto de renda que foi retido daquele trabalhador. Mas, diferentemente das demais, por exemplo, o INSS, né, o E-Social, ele faz um cálculo para chegar naquele INSS. Só que o imposto de renda não. Como o imposto de renda ele é muito amplo, tem a questão do RRA, tem os diversos tipos de pagamentos, o E-Social ele não vai fazer um cálculo para chegar no valor do imposto de renda devido do trabalhador. Então, esse aqui é o primeiro ponto que a gente tem que ficar bastante atento, porque o valor que você informar é o valor que vai ser retornado. Se você informar errado, vai retornar errado. E a soma de tudo isso, de todo esse imposto de renda que é por trabalhador, ele é retornado no 5012 no momento em que eu faço o encerramento da competência. E é esse evento que vai mandar o imposto de renda lá para a DCTF Web. E aí a gente trouxe aqui um fluxo para vocês entenderem melhor esse processo. Aqui tu acabou já explicando um pouco, né? Mas se quiser dar uma pincelada. Aqui eu acho que só cabe, gente, a necessidade da gente ver aqui, ó, na questão do imposto de renda, o uso dos códigos, né, do rendimento não tributável isento, que é o exemplo, por exemplo, 79, tá? E sempre se adequar à tabela 21, ok? Exatamente, porque aqui a diferença, né? Isso aqui foi até uma dúvida que surgiu muito no início dessa mudança de layout, né? Do layout antigo para o simplificado, porque o código 00, ele foi extinto. E aí eu vou fazer o quê, né? Eu vou migrar todo mundo para o 09? Não, porque o 09, ele indica que não é um rendimento não tributável. E qual é a diferença entre rendimento e qualquer valor? Por exemplo, convênio farmácia. Convênio farmácia não compõe base de cálculo de imposto de renda. Vai ter diferença para fins de declaração de rendimentos, comprovante de rendimentos? Vai. Eu peguei até uma situação muito comum que o pessoal questionava, que era com relação ao salário família. Eu vou colocar o salário família, o código 09, para indicar que não tem incidência de imposto de renda? Não, porque o imposto de renda, lá no regulamento, ele fala que o salário família é um rendimento isento. E aí a gente vai ter o código 79 para indicar que é um rendimento isento. E se eu colocar o 09, ele não vai para a declaração de rendimento lá indicando que esse é um rendimento isento. E é sempre bom ressaltar, tá, gente, que o correto mapeamento dessas rúbricas é que vai possibilitar que os envios ao E-Social e a limitação da DCTF Web sejam feitos de maneira pertinente e coerente, tá? Aqui a gente já falou um pouquinho do fluxo, né? E aí aqui a gente já entra para setembro de 2023 na questão da FD-REINF. Pronto, porque como a gente fala de imposto de renda, eu não tenho só imposto de renda sobre folha. Eu tenho imposto de renda também sobre
as notas fiscais, né? Quando tem cessão de mão de obra, quando tem ali prestação de serviço, né? Dependendo da situação, eu vou ter incidência de imposto de renda e a empresa precisa reter aquele valor na nota. Tanto de INSS, PIS, COFINS, CSL e imposto de renda. E aí isso vai estar concentrado na EFD-REINF, porque a gente tem 2 blocos, digamos assim. Tem o E-Social com as relações trabalhistas e tem a parte de outras informações e retenções na EFD-REINF. E por que a gente trouxe para cá a EFD-REINF se a gente está falando com o pessoal do departamento pessoal, né? Porque como a gente está falando de DCTF-Web, lá não vai constar apenas o imposto de renda da folha. Vai ter também o imposto de renda dessas notas fiscais. E aí, para vocês também não se assustarem quando forem ver esse imposto de renda lá, o que foi que aconteceu, né? É importante que a gente tenha o conhecimento. Não é nossa competência, departamento pessoal, essas informações, mas a gente precisa conhecer quais são os dados que estão ali. Até porque a gente acabou de comentar que o imposto de renda da folha ele só vai para a DCTF-Web quando você faz o encerramento da competência. Assim como tem encerramento da competência no E-Social, nós temos encerramento também na EFD-REINF. E aí, a partir disso, é que o imposto de renda lá da REINF vai para a DCTF-Web. E aí eu não posso, por exemplo, lá no meu setor pessoal, ir lá encerrar a folha e encerrar a DCTF-Web automaticamente. E o fiscal? Ele vai lá e vai ter que reabrir. Então tem que ter uma comunicação. Não é só uma comunicação entre DP e DP, é DP, fiscal, a parte de saúde e segurança do trabalho, o jurídico. Dúvidas? Isso, exatamente. Ela até citou aqui a questão das compensações, que também é muito importante. Isso. Me ouvir? Mais ou menos. Da DCTF, o PGD, né? Não é a DCTF Web. Isso, A parte da folha, não. Então, a partir da competência, porque assim, a DCTF PGD, né? Ela é feita 2 meses depois da competência. Sim. No caso, a gente vai estar fazendo já a competência no próximo mês, já informando na DCTF Web. Então, eles já não precisam mais fazer a declaração do PGD referente à competência mais. Isso, período de apuração maio, mas não é assim, não precisa não fazer de forma geral, certo? Porque na DCTF, PGD, vai outras informações, né? A parte da folha está dispensada, mas tem a questão das notas fiscais e dos outros tributos. Então vai ter que continuar enviando. Isso, 0561 não, porque já vai estar na DCTF Web, entendeu? Tudo que for relacionado à folha, seja RPA, Prolabore, enfim, se tiver na DCTF Web, a instrução normativa já fala que a DCTF Web ela substitui a DCTF PGD. Só que não vai ser na sua integralidade ainda, né? Porque vai demorar. Até porque tem um PIS sobre folha que não está em canto nenhum ainda. A gente, por enquanto, tá? A gente recepciona aí a ideia de que a partir de maio, com essas informações, a DCTF Web ela vai começar a ser manipulada, vai sofrer algumas alterações, mas uma delas vai ser trazendo justamente o 0561 e o 0588 para dentro dela, bem como já acontece com a questão da desoneração de folha, que vem a CPRB, que vai vir também a questão dos eventos da série 4000 da REINF também. Mas isso vai acontecer de maneira gradativa, aos poucos. Não vai ser na sua integralidade, tá bom? Aqui a gente trouxe o exemplo do DARF que vai ser, tá? Já contendo aqui a questão do imposto de renda. Não é um DARF diferente do que a gente já tem hoje, tá, gente? Aqui é a emissão do DARF que pode ser por código de receita, como isso também já pode ser feito hoje, tá? Ou você pode fazer também por origem, ou recolher pelo E-Social, ou dividindo aí a questão do recolhimento E-Social e tá? Sobre a questão do FGTS digital, a gente vai falar um pouquinho sobre ele, tá? Existe aí a temporalidade para que esse uso de maneira inicial e até mesmo de a questão também não só
do evento, tá? Mas o FGTS, ele nessa categoria, ele vai começar a substituir de fato a GRF hoje do CEFIP, e a partir do uso e da entrada desse FGTS digital é que a GFIP 650 que eu comentei lá no começo, é que ela vai de fato deixar de existir para a questão do processo trabalhista, tendo aí a questão da origem do FGTS digital. Os ambientes de forma limitada, tá, de pré-produção, ele vai ser liberado a partir de julho de 2023 e quando for no de aprovação para janeiro de 2024. Todos os subsídios governamentais, na ordem aí de 90 milhões, ele já está liberado justamente para que o FGTS digital ele venha a funcionar. Isso já se pensa pela Caixa desde a época de 2019, né? Mas ainda não veio. É provável que essa base do pré-produção em julho de 2023 ele sofra uma alteração para setembro de 2023. Mas ainda é algo que não está oficialmente dito pelo governo, tá? É interessante também comentar que o modelo atual do FGTS, tá? O empregador ele manda as informações para a Caixa por meio do CEFIP ou por meio do GRF eletrônica e emite a guia. Consequentemente, a Caixa faz a distribuição quanto ao pagamento e então acondiciona todos os valores para a conta de cada empregado. No modelo do FGTS digital, o empregador ele vai informar isso para o E-Social, ok? E o E-Social é que vai alimentar o FGTS digital. Diga-se de passagem que isso não vai acontecer dentro do sítio da Caixa, tá? Vai ser no espaço de internet do próprio FGTS digital, onde a gente vai lá e vai pegar as informações e emitir a guia. Esta guia, ela vai vir com QR Code e também podendo ser paga por meio do Pix, ok? Não tendo aí mais aquela situação onde muitas pessoas viveram, que é justamente ter que pagar esta guia em um banco e o banco não aceitar ou não conseguir ler o código de barras. Sim. Exatamente. Inclusive, né, acabou que o slide ficou desatualizado, mas a gente tinha colocado a informação que uma novidade que tem aí é que o recolhimento passa para o dia 20, né? Diferente do período atual, né, que é o dia 7. Só que isso só vai acontecer quando finalmente o FGTS entrar em produção. Como ele disse, né, já vai ter uma prorrogação aí para talvez setembro. De 2020, e aí a previsão do governo é que a gente tenha 6 meses ali de teste. Então, nesse andar da carruagem aí, não vai ser mais janeiro de 2024, né? Provavelmente. Provavelmente não. E é interessante, gente, que a gente perceba que as informações e todas essas novidades que estão surgindo, né, principalmente a mudança, né, que aí é uma grande mudança, principalmente para os empregadores em relação à questão do fluxo de caixa. Uma vez pago no dia 7, prorrogando isso para a data do dia 20, juntamente com o pagamento da DCTF-UF, ok? Aqui é um esquema, né, como vai ficar a gestão das guias, que é a emissão de guias, consultas e os bloqueios externos. Eles vão ficar tudo dentro do FGTS de maneira muito mais individualizada e que fomenta a melhoria em relação às pesquisas e consultas que nós podemos fazer, tá? Não necessitando mais o empregador fazer aquelas consultas diretamente, por várias vezes, ou tendo problemas de individualizações. E para a turma do DP, diga-se de passagem, aqueles velhos relacionamentos que tinham com o empregador de recolhe só de fulano, recolhe só de Beltrano, não vai mais acontecer, tá? Glória a Deus. Aqui é a guia do FGTS que a gente trouxe para vocês, olha como ela é bonita, né? Aqui é basicamente imitando aí o layout da DCTF-UF, tá? Ela vai constar ali no quadro o número do CNPJ, né? A tag das personalizadas com a composta por data e hora da emissão, as informações do identificador, que é o número da guia, justamente para que, não havendo o pagamento e haja a solicitação de recálculo, vocês não se perdam com o número da guia e aí causando provavelmente duplicidade de pagamento, para não acontecer a solicitação de pedido de devolução à Caixa Econômica por meio da GRF. E aqui a substituição da DIRF pelo E-Social. Que aí, como a gente já comentou, né, vai acontecer aí
porque o imposto de renda vai entrar na DCTF Web, né? Tanto na questão do E-Social, como também as informações das notas fiscais por meio da FDRINF. Aqui, para finalizar, é apenas para deixar claro que isso não vai acontecer agora, né? Vai ser relacionado ao ano base 2024, que a entrega seria em 2025, pelo menos é a promessa. E a gente espera que tão logo a gente se livre aí desses legados, né? Principalmente eu torço logo que o CEFIP seja substituído, né? Porque é uma dor de cabeça. E encerramos. Aí, gente, Muito a gente obrigada. gostaria muito de agradecer e, particularmente, gostaríamos muito de agradecer a participação de todos. Agora a gente tem aí uma nova palestra, né? Mas eu, particularmente, queria dizer para vocês, né? Em algum tempo atrás, eu ouvi muito dizendo que talvez eu não tivesse capacidade ou não tivesse nenhum tipo de possibilidade futura. E aí isso vem de mim para vocês. Confiem, estudem, foquem no futuro, que tudo que vocês quiserem pode acontecer. A gente vai abrir um pequeno tempo, tá, para vocês poderem fazer uma pergunta em torno de 5 minutos, porque a gente tem a próxima Deixa eu só palestra. aproveitar também para agradecer, gente. Muito obrigada pela participação de todos. Eu fiquei muito feliz quando eu vi esse auditório lotado. Se a gente pudesse, a gente passaria a tarde inteira aqui falando de E-Social, né? Mas o pessoal já puxou aqui a nossa orelha. Vocês têm aí 5 minutos para poderem fazer perguntas e tirar suas dúvidas sobre o tema. Eu queria só compartilhar com todos vocês aqui que eu faço parte de uma instituição e a gente, em 2010, a gente se reuniu no hotel lá na Beira-Mar e passamos 2 dias dentro desse hotel trabalhando nesse processo que hoje está acontecendo. E Ministério do Trabalho, Receita Federal, Previdência Social, Banco do Brasil, Caixa Econômica, isso acabei de ir com o IBGE, exatamente todos os órgãos. E, gente, há muitos anos vem trabalhando para que esse momento, né, venha acontecer. E bem explicado o seguinte, que ficou claro lá nessa reunião, eu lembro bem, que todas as informações, elas ficariam na responsabilidade da Receita Federal. Porém, a Receita Federal ela não vai invadir os espaços de cada órgão. Ela vai recepcionar as informações, o Ministério do Trabalho vai ter a sua responsabilidade, vai ter o seu órgão, a Caixa Econômica também, Previdência Social, o Ministério do Trabalho, IBGE, Banco do Brasil. Então, todos os órgãos eles que estão envolvidos nesse trabalho, que hoje está acontecendo, eles recebem, a Receita recepciona as informações, mas a responsabilidade seria de cada órgão. Então, assim, foi muito interessante e hoje, depois de tanto tempo, eu estou aqui participando dessas informações e eu estou lembrando do que os dias que nós passamos lá trabalhando nessas informações. Eu sou muito grata por isso. Muito obrigada. Obrigado pelo seu compartilhamento. Alguém mais tem alguma dúvida? Alguma colocação? Gente, então, obrigado novamente. A gente vai ter a próxima palestra aqui com o professor Luiz Alves, que vai falar sobre todo o quesito de fiscalização.